Iniciar cumprimentando a mesa pela iniciativa, ao presidente senador Renan, ao senador Paim pelo convite, aos demais senadores e senadoras aqui presentes, aos dirigentes sindicais aqui presentes, aos operadores do direito, aos empresários, enfim, que estão, vamos dizer, abertos para um processo de discussão e de debate que é fundamental. Promover um debate amplo nessa casa, para nós tem um valor inestimável, uma vez que, infelizmente, na Câmara esse espaço não nos foi concedido. O Fórum é uma entidade que integram várias centrais sindicais, sindicatos de trabalhadores e de trabalhadoras, operadores do direito, pesquisadores, trabalhadores inclusive na condição de terceirizados. Nós entendemos que a terceirização, da forma como ela vem sendo praticada e da forma como ela está exposta no projeto, não nos atende. Reconhecemos a importância e a necessidade de um projeto que regulamente a terceirização, mas que seja fundamentalmente protetor dos direitos do trabalho, ou seja, defendemos trabalho digno e decente para todos e todas. Quer dizer, defendemos uma sociedade que se pauta pelo desenvolvimento social, econômico e coloque na sua centralidade o trabalho. Então, esse é o nosso pressuposto. E, portanto, na nossa avaliação, a terceirização, o projeto apresentado na Câmara e agora tramitando no Senado, ele, longe de se constituir uma prática que contribua para elevar a produtividade, favorecer a competitividade, promover o trabalho decente e digno, ele é largamente utilizado como principal instrumento para a redução de custos das empresas, frente às exigências de competitividade, de inserção internacional e, portanto, do ponto de vista predatório, tem relações bastante desiguais no trabalho. Sabe-se, através de dados de pesquisa, de relatos de depoimentos, que mesmo com as limitações impostas pelo enunciado 331, esta prática ela atinge as atividades principais das empresas hoje. Na maior parte das vezes, ocultado sob o manto da informalidade. Ou seja, o trabalho é duplamente penalizado, seja pela forma de contratação, através de uma prestadora de serviço, seja pela condição na ocupação, trabalhadores informais. Portanto, nós não estamos só falando aqui, nós estamos apenas registrando a existência de trabalho terceirizado no setor formal, nós estamos também registrando que existe um número muito significativo e expressivo de trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão na informalidade. Então, portanto, é falsa a premissa de que a prática de contratar serviços se aplica a atividades que exigem especialização. O dossiê da CUT, ele é muito importante nesse sentido, porque ele explicita que mais de 25% de trabalhadores hoje formais que estão numa condição de prestação de serviços terceirizados, estão sim nas ocupações mais precárias, com menor valorização do trabalho. Agora, por que esse trabalhador, essa trabalhadora que atua na área de limpeza, de conservação, de segurança, etc., não pode ser contratado por uma empresa metalúrgica, por uma empresa química, uma empresa petroquímica e poder ter acesso aos mesmos direitos de um trabalhador qualificado, de um trabalhador especializado? Também não é verdade que a baixa qualificação, porque hoje os indicadores de escolaridade no Brasil, eles têm indicado cada vez mais que a classe operária, a classe trabalhadora é cada vez mais escolarizada. E é, inclusive, comum, recorrente, encontrar pessoas com nível de escolaridade acima da média, com mais de 12 anos, trabalhando na condição de trabalhadores terceirizados em condições de bastante precariedade. Então,
Sendo assim, não se explica, por exemplo, como se explica a existência de mais ou menos 1,5 milhão de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil hoje, nas áreas de confecção, setor têxtil, largamente utilizado, inclusive, como exemplo de modernidade, como os trabalhos em rede, formas de cooperação, que, na verdade, são de privação do trabalho decente. Esse trabalho subcontratado, nessa cadeia, ele é realizado nos domicílios. Trata-se de uma forma de contratação perversa e que fere frontalmente a dignidade humana. Que especialização há nessa prática que alimenta uma rede de contratações precárias, sem direitos, sem proteção social? Se a especialização se estende para as atividades principais da empresa, qual será então o verdadeiro foco da empresa? A que atividade se dedicará se no limite pode terceirizar tudo? Então, fica evidente a tentativa de parcela significativa do empresariado brasileiro de legalizar uma forma de organização do trabalho que é predatória, uma vez que as terceirizadas são apenas gestoras de uma mão de obra que é treinada e qualificada no próprio ambiente de trabalho. A especialização, portanto, ela não está na prestação de serviço, mas está no trabalho, que é o que realmente cria valor. Então, modernizar é terceirizar uma mão de obra que vai trabalhar integrada ao processo produtivo, cuja propriedade é da empresa principal, com salários menores e condições de trabalho, inclusive saúde e segurança, mais precários que as contratados pela empresa diretamente. Também não é verdade, e eu acho que quando foi apresentado o relatório, o dossiê da CUT, se omitiu uma parte do relatório importante, que diz respeito aos bancos, ao setor de portuários, à indústria química, em que, quanto maior a qualificação, maiores são as diferenças salariais. Um exemplo concreto, a cidade de São Paulo. Salários na indústria química, dados recentes de 2013. A prestadora de serviço, uma função, uma ocupação realizada com uma contratação direta em comparação com a prestação de serviços. Para o caso de um contador, a relação entre o salário do terceiro do efetivo é de 60%. Para um economista, 50%. Para um advogado da empresa, 26%. Ou seja, a contratação direta em torno de 13 mil, a contratação a partir de um prestador de serviço, 3.500. Então, não é verdade. Quer dizer, a precarização salários, ela está presente em todas as ocupações, sejam elas qualificadas ou não, porque a motivação dela é muito presente, a motivação dela é redução de custos. Então, ela vai atingir indiscriminadamente trabalhadores com melhores condições, melhor qualificação, assim como não. Então, também não é correto afirmar que o foco da empresa vai ser os seus trabalhadores de confiança, porque, na verdade, o quê? Os demais são o resto, são uma massa de manobra de insegurança, sujeito a despedidas imotivadas, sujeito às pressões diárias, sob a ameaça de que possa terceirizar a qualquer momento a sua atividade. É isso do que estamos falando? Então, o que se pretende com essa prática? Demitir, substituir todo o trabalho que, de alguma forma, está protegido por legislação, está protegido pela negociação coletiva, que permite que possa ter um salário, um piso salarial melhor, que permite que possa ter condições de trabalho melhores, que permite ter um acesso à participação de lucros ou resultados, que lhe se permite ter um convênio de saúde melhor, substituído por uma empresa prestadora de serviço que, pela sua estrutura, certamente não vai garantir essas mesmas condições de contratação. E, por último, é falsa a ideia de que, ao incluir no projeto a representação pela atividade econômica, todos os trabalhadores estariam representados. Não é correto. Primeiro, porque quando a prestadora de serviço é da mesma categoria econômica, em quase todas as situações, já é representado pela mesma categoria econômica. Agora, o que se omite é de que não há extensão da mesma convenção coletiva, e isso não está no projeto. E mais, se não há extensão da convenção coletiva, tem que entender que, no caso da convenção coletiva, há diferentes convenções de acordo com o grupo e que se assina a convenção coletiva juntamente com a categoria profissional. Bom, quero encerrar só
dizendo que, do ponto de vista do fórum, nós entendemos que o que deve acontecer é a retirada do projeto, se abre um novo processo de discussão, nos propomos a colaborar nesse processo a partir da emenda substitutiva aglutinativa que nós apresentamos no dia 7 de abril, na votação da Câmara, e levantamos 5 pressupostos básicos para essa discussão. Ou seja, primeiro, de que a terceirização, a eliminação da terceirização na atividade fim, tá? A proibição da terceirização na atividade fim, a isonomia de direitos, a responsabilidade solidária, a prevalência do acordo mais favorável e a representação sindical pela atividade preponderante. Obrigada.